Esse equipamento aqui, ele chama lâmpada de fenda ou biomicroscópio. Esse é um aparelho que é de uso exclusivo do médico oftalmologista. Tá? Ele é um microscópio, ele aumenta as imagens, a gente consegue regular qual o aumento que a gente quer. Ele tem algumas diferentes lâmpadas, tem filtros de cobalto, que é azul, o branco, amarelo, e a gente utiliza esse aparelho para ver algumas doenças. E a gente consegue verificar desde os cílios, as glândulas das pálpebras, a conjuntiva, a córnea, a íris, o cristalino, o vítreo anterior, o vítreo posterior e a retina. E lá no fundo do olho, junto com a retina, tem o nervo óptico e os vasos sanguíneos. É um aparelho relativamente simples de ser operado, mas o conhecimento do médico oftalmologista que é importante para você fazer um diagnóstico. Né? No caso, quando o olho é normal, a gente tem alguns sinais da normalidade. E quando o olho é normal, a gente verifica. Por exemplo, uma distrofia na córnea, a gente consegue, com uma fenda, numa lâmpada de fenda, consegue cortar a córnea numa fenda e verificar as 5 camadas da córnea, desde o epitélio até o endotélio. Mesma coisa com a íris e com o cristalino. Né? Michele, coloca o queixo para mim aqui. Então ele tem uma lâmpada e que a gente consegue verificar com detalhes aí toda a parte dos cílios. A gente consegue inclusive ver, olha para cima um pouquinho, Michele, o fundo de saco conjuntival, ver se não tem alguma alergia, alguma conjuntivite crônica. Consegue ver também a disposição dos cílios, se ela pode ter uma triquíase, uma distiquíase, a córnea, a íris, o cristalino e o vítreo anterior. Esse aparelho é interessante também, pode ficar, Michele, que ele serve para medida, ele tem esse equipamento aqui, esse aparelho, chamado tonômetro. Esse tonômetro, a gente faz a medida de tonometria de aplanação. Só que para fazer a medida de tonometria de aplanação, a gente usa um corante chamado fluoresceína. Então a gente cora, pinga um colírio anestésico, cora o olho do paciente, e daí usa esse aparelho dessa forma assim, para fazer a medida da pressão ocular. Lembra que a medida da pressão ela foi feita lá no pré-exame, mas aquele é um teste de screening. Esse teste, a tonometria de aplanação, é o mais fidedigno para a medida da pressão do olho do paciente, por exemplo, um diagnóstico de glaucoma. Então a gente chega muito próximo do olho do paciente, encosta no olho do paciente e acaba aqui tendo certeza da tonometria de aplanação, né, que varia desde o 0 até 60. Normalmente a pressão ocular em média é abaixo de 20, entre 10 e 20. Né? Se a pressão está acima de 20, então a gente pode já eventualmente ter a possibilidade de ter glaucoma. O diagnóstico de glaucoma não é apenas com a medida da pressão ocular, existem outros parâmetros para isso, mas isso também é um exame prévio que a gente pode ter a desconfiança que o paciente pode ter glaucoma. Então esse aparelho aqui, ele é importantíssimo para o dia a dia do médico oftalmologista e é de uso exclusivo do médico. Então aqui eu estou fazendo exame de biomicroscopia, e ele projeta uma luz, ele é um microscópio que ele amplia a imagem, e eu consigo ampliar a imagem aqui várias vezes, 25 vezes, 15 vezes, 25 vezes, 40 vezes. Né? Então eu consigo verificar os detalhes aqui desde os cílios, as glândulas aqui da borda da pálpebra, a córnea, a íris, o cristalino e o vítreo anterior. Aí se eu quiser dar uma olhada no fundo do olho, mesmo sem dilatar a pupila, aí eu utilizo essa lente, que é uma lente específica, para a gente ver o fundo do olho dela, dessa forma assim. Assim, eu consigo ver, esqueci. Aqui eu consigo ver o fundo do olho dela aqui, ver o nervo óptico, ver os vasos sanguíneos. Claro que esse é o exame inicial, né? Depois a gente pode fazer o exame com a pupila dilatada de mapeamento de retina. E esse equipamento tem o tonômetro, chama tonômetro de aplanação, que ele dá a medida mais precisa da pressão ocular. Né? Então a gente
A gente coloca um colírio anestésico no olho do paciente, usa esse bastão de fluoresceína, tá? E ele emite uma luz de cobalto, com filtro de cobalto, que é uma luz azul. E quando ele toca no olho do paciente, a gente faz a aplanação da córnea e verifica a pressão ocular. A pressão ocular normal é em torno de 10 a 20. As pressões acima de 20, a gente pode estar desconfiando que o paciente possa ter um glaucoma, né? Então aqui é o que a gente faz a medida da pressão. Parece um exame grosseiro, mas não é. É um exame bem fidedigno e consegue medir a pressão. Nem todo paciente que tem pressão alta tem glaucoma, mas o paciente pode ter uma pressão mais baixa e ter glaucoma. Tem vários tipos de glaucoma. Por isso que é importante esse aparelho ser utilizado somente pelo médico oftalmologista, que é o único profissional que tem expertise e o conhecimento para fazer um diagnóstico nosológico, como é a miopia, a metropia, o astigmatismo. Nesse equipamento a gente pode fazer diagnóstico de alterações corneanas, distrofia corneana, catarata, glaucoma, tumores de íris, doenças dos cílios, como triquíase, distiquíase, ou disfunção das glândulas de meibômios, olho seco, a gente consegue verificar nesse aparelho aqui, né? Alterações do vítreo anterior, né? Turvações vítreas, e até alterações na mácula, mesmo sem dilatar a pupila com essa lente aqui, por exemplo, uma doença degenerativa, tipo degeneração macular da idade, ou pode ver uma retinopatia diabética com edema macular, né? Oclusões vasculares da retina, buraco masculares, são várias doenças que a gente pode ver. Então esse aparelho é de uso exclusivo do médico oftalmologista.